Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agradecidos ao Senhor por Ele nos conceder mais esta oportunidade de poder apresentar o programa A Voz da Pedra Angular Franca. Estamos sumamente agradecidos ao Senhor Jesus Cristo e a todos os que estão nos assistindo. Também estamos muito agradecidos a Deus, porque é muito bom quando nós fazemos alguma coisa que possa agradar este ou aquele, não é? Às vezes nem sempre agradamos todos, mas o importante é agradar a Deus. Desculpa. Hoje nós temos uma mensagem muito importante para ouvirmos, que tem por título: o maior sinal na terra é um profeta. E também hoje é quarta-feira, não esqueçam, hein? Quarta-feira. Hoje temos o nosso culto aqui na nossa congregação, que está situada na rua Joaquim Neves, número 1281, no Jardim São Paulo. Todas as quartas-feiras, hoje é quarta-feira. Aí está o nosso endereço, rua Joaquim Neves, 1281, Jardim São Paulo. Hoje é quarta-feira. E para hoje nós temos um tema muito importante, para hoje à noite. A palavra que nos rejuvenesce. Para hoje à noite temos a palavra que nos rejuvenesce. Agora, o programa da Voz da Pedra Angular, agora de manhã, nós temos o maior sinal na terra, um profeta. Quando Deus envia um profeta, é porque tem algo muito importante para acontecer no cenário divino. E se você quer nos acompanhar, está aí no YouTube, Facebook, está aí o nosso endereço, e também na rádio web, Palavra de Deus 24 horas, a Voz da Pedra Angular Franca. Nós temos o maior prazer de vos atender da melhor maneira possível. Se você, pastor, quer que a gente anuncie aqui o endereço da sua congregação, é só você passar o endereço para nós. Você passando o endereço para nós aqui, nós vos anunciamos aí. No rodapé do seu televisor ou do seu celular, tem aí os endereços que você pode nos assistir, tá bem? Para breve, o irmão Miguel Bermudes Marinho, o reverendo Miguel Bermudes Marinho, vai estar aqui em Franca no dia 19 próximo. No próximo dia 19, o reverendo Miguel Bermudes Marinho vai estar aqui em Franca. Dia 14, ele vai estar. No dia 14 de setembro próximo, dia 14 próximo agora, ele vai estar na congregação do Oswaldo. Nos dias 15 e 16, na congregação de José Cândido, lá em Osasco, lá em Rancharia. No dia 19 aqui em Franca, e dia 20 na congregação do pastor Pedro Cândido, em Osasco. Dia 21 vai ser reunião, dia 21 em Barueri, com o pastor Toninho Lobo. Dia 22, reunião de ministro. E dia 23, também na congregação do pastor Oswaldo. Para nós é uma satisfação enorme saber que o reverendo Miguel Bermudes Marinho estará conosco nesses dias aqui no Brasil, fazendo uma evangelização aí a nível nacional. Que Deus abençoe o nosso querido irmão Miguel Bermudes Marinho, grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que veio neste tempo nos trazer a palavra. Deus abençoe também o nosso amado irmão William Souto Santiago,
que também não vai demorar muito, vai estar no Brasil aqui conosco. Deus abençoe a todos nós e que todos nós brasileiros possamos receber o reverendo Miguel Bermudes Marim de portas abertas. Bem como eu já vos citei, né, já disse para vocês, que hoje temos o maior sinal na terra, um profeta. O reverendo William Souto Santiago nos disse nessa mensagem o seguinte: quando Deus envia um profeta sobre a terra, algo grande Deus vai realizar no meio do seu povo e no meio da humanidade. Quando apareceu Noé, por exemplo, todos os profetas, quando apareceram, mas podemos citar aqui alguns, né, como exemplo, Noé. Quando veio Noé, até então não chovia, Agora vem Noé trazendo uma mensagem oposta à ciência daquele tempo, porque a meteorologia daquele tempo, a ciência da meteorologia naquele tempo, confirmou que não havia chuva no céu, não havia como acontecer de cair chuva de cima para baixo, porque a terra era regrada de baixo para cima. Chovia aqui as minas d'águas, fontes de águas que nasciam sobre a terra, e estas fontes de água é que abastecia a terra e toda a vegetação com água. Nunca havia caído uma gota d'água do céu para baixo, do céu para a terra. Nunca. Aparece um profeta sobre a terra pregando uma mensagem que vai chover, que vai cair um dilúvio de água. Deus vai derramar chuva, água do céu para a terra. A ciência até então confirmou que isso não era possível. Então vocês veem o quanto que Deus traz uma mensagem. Quando Deus traz uma mensagem, às vezes até oposta ao conhecimento humano, à ciência humana, porque a ciência humana naquele tempo disse que não iria chover, e vem um profeta de Deus dizendo que vai chover. Por isso é que quando Deus envia um profeta, algo vai acontecer, e aquele povo não ouviu aquele profeta. Aquele povo nos dias de Noé não ouviu Noé. Veja bem, quando apareceu Noé, por exemplo, o mundo de então não sabia o que era chuva, porque nunca tinha chovido, não sabia o que ia acontecer, mas Noé sabia o que iria acontecer, e o mundo não fez caso, o mundo não deu atenção, o mundo não deu ouvido, o mundo creu na ciência. É o que acontece até hoje. As pessoas creem na sabedoria humana, as pessoas creem no mecanismo humano, deixam de crer na divina vontade de Deus, na palavra de Deus. É o que acontece. E por terem acontecido isso lá nos dias de Noé, o que aconteceu? O que aconteceu foi que no decorrer do tempo em que Noé estava pregando, a ciência combatia constantemente, a ciência combatia a mensagem de Noé. E o povo acreditou mais na ciência do que na mensagem de Noé. E o resultado foi que Deus cumpriu a sua palavra através do profeta Noé, e no decorrer do tempo, quando completou 120 anos que Noé estava pregando a mensagem, queria chover, que não foi brincadeira, 120 anos. Se bem que naquele tempo o povo durava 500, 600, 700 anos. Noé, por exemplo, entrou na arca com parece que foi 300 ou 400 anos, depois ele ainda durou mais 300 anos, é um absurdo. A ciência daquele tempo, imagina bem que
Como poderia durar uma pessoa, e com tanto conhecimento que Deus deu através de um profeta, por 120 anos, e isto não entrou na cabeça das pessoas. As pessoas não entenderam, o mundo naquele tempo não entendeu que aquela mensagem de Noé era assim diz o Senhor. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado? O resultado positivo foi o da ciência ou o de Deus através de Noé? O resultado positivo foi o de Deus. Deus falou com Noé que iria chover, e no final do tempo, no final da sua mensagem, choveu. E o que aconteceu? As pessoas se salvaram? Não. A ciência salvou as pessoas? Não. A meteorologia salvou as pessoas? Não. Então o que aconteceu com as pessoas? Morreram. Por quê? Porque não deram ouvido à mensagem de Noé. E isto é até hoje. Toda pessoa que não dá ouvido a um profeta morre. Morre. Disse Deus lá para o profeta Moisés, disse Deus lá para o profeta Jeremias, disse em Êxodo, quando Deus falou para o profeta Moisés, que ele iria libertar o povo. E como faz se o povo não acreditar? Toda pessoa que não ouvir este mensageiro, eu pedirei contas. Êxodo 23 e 20, Êxodo, Deuteronômio 18 e uma série de escrituras mais. O que aconteceu nos dias de Noé, para nós, é um exemplo. Quem ouviu a palavra do profeta entrou na arca e se salvou do dilúvio. Quem não ouviu, morreu. A ciência não deu resultado positivo. O que a ciência mostrou foi morte, porque a ciência provou que não iria chover, mas a palavra de Deus disse que iria chover. E como as pessoas creram mais na ciência do que no profeta, morreram todos. O mundo não fez caso e todos morreram. Os que prestam atenção, os que dão ouvidos a tudo que Deus fala e faz através do profeta, escapam dos juízos e das pragas e obtêm as misericórdias de Deus e recebem as bênçãos de Deus. Toda pessoa que dá ouvido à palavra do profeta tem salvação. Todos nós sabemos que quando Deus envia um profeta, algo vai acontecer. O sinal maior na terra é um profeta. Para o mundo é a ciência está mostrando que virá um tufão, que virá uma tempestade, que virá um tsunami, haverá sinais do sol, na lua, nas estrelas. São sinais que se mostram nos céus para a ciência, mas para mim, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para os que pertencem, aos que fazem parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o maior sinal é um profeta sobre a terra. O profeta é o maior sinal sobre a terra. O sinal de que Deus está falando com a humanidade através do profeta, porque Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, muitas pessoas hoje dizem assim: ah, mas a Bíblia disse que virão falsos profetas. Claro que disse, o próprio Jesus disse que viria muitos falsos profetas, falsos cristos, que fariam sinais, maravilhas e milagres. Mas tudo isso para enganar. Agora, para vir um falso, se temos falsos profetas, obviamente temos que ter um verdadeiro profeta. Porque os falsos saem depois que vem o verdadeiro, porque o verdadeiro profeta traz uma mensagem. Os falsos profetas que não querem se submeter àquele verdadeiro profeta, cria uma denominação através daquele ensinamento que aquele profeta trouxe. Por isso que vocês observam que o reverendo William Souto Santiago, muitos lugares da mensagem, ele diz: é bom falarmos somente até aqui, só até aqui. Não é bom abrir muito este quadro para evitar falsos profetas, para evitar imitadores. Exatamente isso. Foi isso que o reverendo William Branham fez.
O reverendo William Branham não abriu todo o mistério para evitar imitadores, porque quando ele abriu o primeiro mistério e o segundo mistério que Deus mostrou para ele, houveram aí, por isso é que está hoje aí uma mistura denominacional, um avanço denominacional, criando denominação, igreja todo dia, religiões todo dia. Foi porque o reverendo William Branham citou, revelou, ensinou os pastores a pescar. Quando o anjo disse para ele que ele não era para contar para ninguém, ele falou, e por causa daquilo surgiu aí um monte de imitadores. E então, quando o nosso querido profeta, o reverendo William Souto Santiago, chega em certos pontos que não pode mais falar, ele diz, vamos deixar isso quietinho aí para o tempo determinado. A terceira etapa se responsabilizará em abrir essa parte. Está vendo? É uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma revelação divina. Não pode abrir todo o panorama para que evita imitadores. Então nós todos sabemos que existem sim muitos falsos profetas fazendo milagres e tudo mais. Agora tem um profeta na Bíblia que não fez nenhum milagre. E Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de mulheres, João Batista. João Batista não fez nenhum milagre. E então Jesus disse que ele era o maior homem, o maior profeta nascido de mulheres. Então, esses sinais e maravilhas que a gente vê por aí sendo feito, quem que está se fazendo? Os falsos profetas. Sim, uma hora nós podemos entrar aqui em São Mateus, onde fala sobre os falsos profetas, que quando Jesus fechou a porta, que eles foram lá bater na porta, eles disseram, abre-nos, Senhor, a porta. Jesus, eu não vos conheço. Eles disseram, Senhor, mas nós estávamos aí na praça todos os dias, sempre falamos do Senhor, sempre fizemos maravilhas e milagres e tudo mais. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. É o que Jesus disse. Falsos. Claro que muitas pessoas são conhecidas pelos seus atos, pelas suas formas de agir. Jesus mesmo disse, se conhece a árvore pelo fruto, se conhece um pastor, se conhece um profeta pela palavra do profeta, pela mensagem que ele traz. Este profeta é conhecido pela mensagem que ele traz, ele não vem fazendo milagre. Para ser um verdadeiro profeta, não precisa fazer milagres. Não, senhores. O profeta não precisa fazer milagre para que o crente creia nele, para que o Filho de Deus creia nele. Não, senhores. Não precisa. Não precisa. O verdadeiro profeta vem trazendo assim diz o Senhor. E sempre quando um profeta traz o assim diz o Senhor, está contra o ensinamento religioso, está contra o ensinamento científico, porque nós observamos bem que existe uma escola de teologia hoje, está cheio de escolas de teologia, ensinando teologia, formando pastores, pastoras e mais pastoras. Onde está isso escrito na Bíblia? Um pastor, um profeta, não precisa ser teólogo. Um profeta tem o assim diz o Senhor. Um profeta vem com as duas consciências juntos. Não precisa de escola teológica, de escola de teologia para mostrar a sua mensagem. Não, um profeta vem com o assim diz o Senhor. Uma escola de teologia não fabrica profeta. Uma escola de teologia fabrica teólogos, pastores, teólogos, doutores formados em teologia, pastoras. O que é contra a palavra? Não existe pastora na Bíblia. O apóstolo São Paulo disse que é uma vergonha para uma mulher falar na igreja. É indecente uma mulher falar na igreja. As mulheres têm que ficar caladas na igreja. E se quiserem aprender alguma coisa, pergunte aos seus maridos em sua casa. Isto é o que o apóstolo São Paulo falou. Não existe pastora na Bíblia. Jesus Cristo nunca ordenou uma pastora. Não.
Que Deus nos ajude. Não quero falar sobre isso hoje. Nós temos a mensagem, o maior sinal na terra para a igreja do Senhor Jesus Cristo é um profeta. O maior sinal na terra é um profeta. Bem, que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Então vamos ouvir o que o mensageiro tem para nos dizer nessa mensagem. O maior sinal na terra é um profeta. Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler em Jeremias. Ele vai ler Jeremias, vamos ler as Escrituras, no capítulo 1 do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo-me: Antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci, e antes que nascesse, eu te santifiquei, e te coloquei por profeta sobre as nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor meu Deus, eis que não sei falar. Eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor disse-me: Não digas que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante das pessoas, deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu as suas mãos e tocou-me na boca, e o Senhor disse-me: Eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha que hoje te ponho sobre as nações como profeta e sobre os reinos, para arrancares e destruíres, para derribar e também para edificares e para plantares. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Para hoje, o tema que temos para hoje, para a introdução da escola bíblica do próximo domingo, é: o maior sinal na terra é um profeta. Podem se sentar, por favor. Através da Bíblia, através das Escrituras, encontramos diferentes profetas de Deus. Desde Adão para cá, para os quais veio a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos seus servos, aos profetas. Disse Amós capítulo 3, verso 7. Porque a palavra de Deus vem aos profetas, e dos profetas a palavra passa ao povo. E por isso é que temos na Bíblia a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, veio através dos diferentes mensageiros de Deus para o povo de Deus. Um profeta tem as duas consciências juntas. E por isso é que encontramos que um profeta pode ver em outras dimensões.
Dios Um profeta pode falar com Deus y hablar con e él. Deus falar com ele. Y puede conocer los misterios divinos E pode conhecer os para mistérios darlos a conocer divinos al pueblo de Dios, para revelá-los ao povo de Deus que en su tiempo, que vive em seu tempo, bajo el pacto sob o correspondiente, pacto correspondente ao seu tempo. los profetas Os profetas nascen profetas, nascem profetas. no se hacen profetas. Não se fazem profetas hoje, como diz, através de teologia, Estudios, através de estudos acadêmicos, estudos humanos, mas um profeta nasce profeta com as duas consciências juntas para entrar en el mundo para entrar no mundo dos espíritos y e escutar a voz de Deus pelo seu Espírito, falando lo que o que él tiene que hablar ele tem que falar ao povo que vive no tempo em que este profeta está no tempo vigente. por lo tanto. Portanto, La señal más grande o maior de sinal que Deus tem sobre a terra su pueblo para o seu povo y para toda la e humanidad para toda a humanidade, o maior sinal que Deus envia na terra é um profeta. aparece un profeta, E quando um profeta de Deus aparece, algo grande Deus vai realizar en medio de su pueblo no meio do y en seu medio povo, de la humanidad. no meio da humanidade. Cuando apareció Noé, Por exemplo, quando apareceu algo grande Noé, estaba para llevar algo a grande cabo, estava para cual acontecer, era el diluvio, que era o dilúvio. y para lo cual E para isto, Dios proveyó Deus proveu, un plan, Deus deu a Noé um plano de salvação. el arca Deus deu a Noé a sabedoria para construir uma de arca, salvación para salvação de aves, de animales, aves, animais, reptiles répteis y personas e pessoas que entrariam na arca. Por lo tanto, Portanto, la señal más grande para aquel o tiempo sinal era maior daquele tempo, no tempo de Noé, foi Noé. Noé construindo a arca, donde se salvaría onde se salvaria ele e a sua família dos juízos do dilúvio que viriam sobre a raça humana. Así ha sido de tiempo, Assim aconteceu de tempo em tempo, de era em era, de dispensación, de dispensação em dispensação. por medio de los profetas, Através dos han profetas venido vieram las profecías de as profecias das coisas que hão de acontecer son dadas a conocer e de são reveladas de antemão. y los que prestan E os que atención dão atenção toman en serio lo que Dios e levam a sério hay por o que medio de Deus este profeta, fala através deste profeta, escapan del juicio divino, estas pessoas escapam dos juízos divinos e alcançam a misericórdia de Deus e recebem as bênçãos de Deus. para los días de los profetas. Agora, para os dias dos profetas, temos as profecias messiânicas De la primera venida del da Mesías, primeira vinda do de la Messias segunda e da venida segunda vinda del Mesías, do Messias. para lo cual E para isto está la profecía del está a profecia do precursor da primeira vinda do Messias, cuja profecia ou promessa se cumpriu em João Batista, del cual Jesús dice sobre o qual Jesus que disse de los nacidos de que mujer, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que João. el más pequeño del O reino menor no reino de Deus pertenece a la iglesia pertence del à igreja do Senhor Jesus Cristo e obviamente então pertence al pueblo ao povo de los hijos dos filhos e hijas de e Dios, filhas de Deus. y un hijo de Dios es E um mayor. filho de Deus, logicamente, é maior do que um servo. Tanto, Portanto,
João Batista é maior que as pessoas que viveram antes dele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque João Batista pertence ao povo dos servos, e o menor no reino dos céus pertence ao povo dos filhos e filhas de Deus. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E ele, João Batista, preparou o caminho e anunciou que depois dele viria um maior do que ele, que seria o Messias, o prometido. E quando João Batista viu, o apontou e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda mais, João Batista o batizou. E quando Jesus saiu das águas batismais, João viu o Espírito Santo descendo em forma de pombo sobre Jesus. E João disse: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar disse-me que sobre aquele que eu visse o Espírito descer em forma de pombo, este é o Messias, este é o do qual eu estou preparando-lhe o caminho. E João disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre Jesus. E depois do precursor veio o precursado. E depois do precursor vem um maior do que o precursor. João era um profeta da sétima era da igreja hebreia. Mas Jesus é um profeta dispensacional. É o profeta da dispensação da graça. Então, quem vem depois do precursor sempre é maior do que o precursor. É o precursado. O precursado é um profeta dispensacional. É um profeta maior do que o precursor. Também temos a dispensação da graça, onde temos o cristianismo, desde o dia de Pentecoste até aqui, na dispensação da graça. Temos tido na dispensação da graça 7 mensageiros para a igreja gentia. São Paulo foi o primeiro, e assim sucessivamente, até chegar ao 7º mensageiro, que foi o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, o qual recebeu a mensagem que introduz a segunda vinda de Cristo a este planeta Terra. O precursor, o precursor com a mensagem que Deus lhe dá. Com esta mensagem, o precursor prepara o povo para receber a vinda do Messias Príncipe no tempo final. Então, depois do precursor,
O que vem é o maior que o precursor, que é o precursado, o qual é anunciado nas Escrituras como o Filho do Homem, vindo no tempo final. Por isso é que Jesus falou muito sobre a vinda do Filho do Homem. Os apóstolos também falaram. O reverendo William Branham falou. Porque foi o reverendo William Branham que preparou o caminho para aquele que virá no último dia. O Messias príncipe, o Filho do Homem vindo em seu reino, como já está prometido e como foi visto no Monte da Transfiguração, com as duas oliveiras, com Moisés e Elias. Ou seja, a vinda do Filho do Homem e os ministérios do Filho do Homem, que são os ministérios, o ministério de Moisés e o ministério de Elias, estarão presentes no tempo final. Então a vinda do Filho do Homem será o maior sinal na terra da parte de Deus para toda a humanidade. O maior sinal na terra, um profeta. Para mim foi um grande privilégio estar aqui falando com vocês nesta ocasião sobre a introdução do tema da escola bíblica, do estudo bíblico de domingo. O maior sinal na terra é um profeta. Que Deus abençoe todos vocês e vos guarde, e Deus lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. E nós nos veremos na próxima atividade, se Deus quiser, na próxima atividade para termos o estudo bíblico que fala sobre o maior sinal na terra, um profeta. Continuaremos falando sobre este tema e esperamos que Deus nos dê muita palavra revelada para compreendermos o tema da vinda do Filho do Homem, da vinda do Messias para o último dia, da vinda de um maior que o precursor da segunda vinda de Cristo. Que Deus lhes abençoe a todos e continuem todos passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe com esta mensagem. O maior sinal na terra é um profeta. O próprio Jesus Cristo falou que a sua segunda vinda seria um profeta. Pastor, mas Jesus Cristo falou isto? Ele disse sim, falou. Observem as palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Comiam, bebiam, casavam, divorciavam, compravam, vendiam, fabricavam, construíam. Nós não estamos vendo isto hoje, irmãos? Festas e mais festas, comes e bebes. Toda sexta-feira, toda rua que você passa tem gente na garagem ali fazendo uma festa de comes e bebes. É isto. É festa em cima de festa.
É bebedeira daqui, bebedeira dali. É come e bebe, come e bebe, come e bebe. Assim como foi nos dias de Ló, lá em Sodoma. Festas, festas. Casando, divorciando, comprando, vendendo, comércio, construindo. Está aí. Nós estamos vendo esses sinais, não estamos? Estes sinais são para mostrar ao mundo que chegamos no fim. Mas o nosso sinal é o que Jesus falou. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem há de vir. Assim como aconteceu nos dias de Ló, assim será os dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Está aí o próprio Jesus dizendo que a sua segunda vinda seria em um Filho do Homem. O precursor nos disse que o Senhor, quando voltasse sobre a terra, aliás, que o Senhor mesmo não viria sobre a terra. Eu já expliquei isto aqui para vocês, tá? O próprio reverendo William Branham, o que precursou a segunda vinda de Cristo, disse que Cristo não viria sobre a terra. Ele disse que depois de mim, o precursor disse isto, hein? Preste atenção, que depois de mim virá um homem. Eu estou colocando a plataforma para que um outro homem virá depois de mim. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vier sobre a terra, ele virá montado num cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Emanuel quer dizer Deus conosco. Com estas palavras, nós encerramos o programa A Voz da Pedra Angular Franca e convidamos vocês para estarem conosco amanhã, a partir das 11 horas, entre 11 horas e meio-dia, nós estaremos transmitindo o programa A Voz da Pedra Angular Franca. Deus os abençoe, e hoje à noite, é quarta-feira, hoje à noite às 7h30, convidamos a todos vocês para participarem do grande culto que teremos hoje à noite, com a mensagem A Palavra que nos rejuvenesce. A Palavra que nos rejuvenesce. Com este tema, estaremos hoje à noite aqui na nossa congregação, na rua Joaquim Neves, número 1281. Deus abençoe a todos vocês, meus preciosos irmãos e ouvintes, e até a noite. E amanhã, às 11 horas, quando voltaremos a apresentar o programa A Voz da Pedra Angular Franca. Deus os abençoe.